Sabe, quando a gente ouve o nome C.S. Lewis, o que geralmente vem à cabeça? Para muita gente, são as Crônicas de Nárnia, certo? Mas por trás daquele autor de histórias fantásticas, existia um pensador muito perspicaz, um professor de Oxford que foi fundo nas bases lógicas da fé. E é sobre um dos argumentos mais famosos dele que a gente vai conversar hoje. Para a gente começar a entrar nesse raciocínio, vamos usar uma imagem bem forte, inspirada na obra do Lewis, a de que a cultura moderna, de certa forma, colocou Deus num julgamento. Nós assumimos a cadeira do juiz, prontos para dar nosso veredito sobre o universo, sobre o que é certo e o que é errado. E é aqui que entra a pergunta que é, olha, o coração de todo o argumento do Lewis. Se nós somos os juízes, qual é a lei que estamos usando para julgar? De onde ela vem? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E o interessante é que, para responder isso, o Lewis não começa com a Bíblia ou com uma filosofia super complicada. Não, ele parte de uma experiência humana que todo mundo, mas todo mundo mesmo, conhece. Algo que acontece todos os dias, em qualquer lugar. Pensa numa briga qualquer, daquelas bem comuns. Alguém vira e fala, ei, isso não é justo, você pegou um pedaço maior do bolo. A pessoa que está reclamando, ela não está só expressando um desejo pessoal. Ela está, na verdade, apelando para um padrão de justiça. Uma regra que ela espera que a outra pessoa também conheça e reconheça. Ou, sei lá, outro exemplo. Mas você me prometeu! A discussão aqui não é só sobre o fato em si, mas sobre a quebra de uma regra não escrita. Existe uma expectativa de que promessas devem ser cumpridas. É como se, no fundo, todo mundo operasse com base no mesmo livro de regras invisível. Bom, é esse padrão compartilhado que o Lewis chama de lei da natureza ou lei moral. E veja bem, não é uma lei da física, como a da gravidade. É um senso interno, uma noção fundamental de certo e errado que, segundo ele, a gente não inventou, a gente descobriu. E o mais curioso é que a gente sente uma pressão para obedecer essa lei, mesmo quando a gente falha miseravelmente em segui-la. Ok, isso leva a gente direto para a próxima pergunta, que é a mais óbvia de todas. Se essa tal lei moral existe, qual é a origem dela? De onde ela vem? As respostas mais comuns geralmente apontam para dois caminhos. E é aqui que Lewis faz uma distinção que é, assim, crucial. Será que essa lei moral é só um instinto, como o de autopreservação? Ele argumenta que não. Por quê? Porque muitas vezes a moralidade manda a gente agir contra o instinto, como, por exemplo, ajudar alguém em perigo, mesmo que isso coloque a gente em risco. Tá, então será que é só uma convenção social, algo que a gente aprendeu? Lewis acredita que essa explicação também fica curta. E é aí que ele apresenta seu argumento mais poderoso. Pensa só. Se a moralidade de uma cultura fosse tão válida quanto a de outra, se tudo fosse relativo, como é que a gente poderia afirmar, sem sombra de dúvida, que a moralidade nazista, por exemplo, era objetivamente errada? O fato de sentirmos que algumas coisas são universalmente erradas sugere que existe um padrão que está acima de qualquer cultura ou tempo. Então, se a lei moral não é um produto da natureza física, nem uma simples invenção humana, o que sobra? Lewis conclui que, se essa lei é real e objetiva, ela precisa ter uma fonte. Vamos quebrar esse raciocínio para ficar bem claro. O ponto central é este: a natureza descreve o que é. Uma pedra cai. Isso é um fato. A lei moral, por outro lado, prescreve o que deve ser. Não se deve mentir. São duas coisas totalmente diferentes. E como nós estamos sujeitos a essa lei e, convenhamos, falhamos em cumpri-la o tempo todo, parece bem provável que nós mesmos a tenhamos inventado. Para Lewis, a conclusão lógica é que deve haver um legislador por trás da lei. Essa analogia dele aqui é fundamental. Esse legislador não seria só mais uma coisa dentro do universo que a gente poderia observar com um telescópio. É como ele diz, o arquiteto não é uma parede ou uma escada na casa que ele projetou. Ele está fora do sistema que ele mesmo criou. A fonte da lei moral, da mesma forma, estaria fora do nosso universo. E a conclusão dessa linha de pensamento é que a realidade por trás de tudo, a fonte dessa lei que lida com propósito, com justiça, com certo e errado, se assemelha muito mais a uma mente consciente do que com qualquer outra coisa que a gente conheça como uma força cega ou puro acaso. Agora, vamos voltar àquela nossa imagem do tribunal. A gente começou lá na cadeira do juiz, prontos para julgar. Mas essa investigação sobre a origem da lei que o Lewis nos propõe nos leva a uma reviravolta e tanto. E aí, qual é o veredito final? A conclusão de Lewis provoca uma inversão completa, virando o tribunal de cabeça para baixo. A grande virada é essa.
A mesma lei, aquele padrão de justo e bom que usamos como base para julgar o universo, é a mesmíssima lei que nos julga. Nós a conhecemos, nós apelamos para ela, mas nós falhamos constantemente em cumpri-la. E, de repente, não somos mais os juízes, somos nós que estamos no banco dos réus. Para o Lewis, essa percepção é o verdadeiro ponto de partida. A questão não é tentar provar Deus como se fosse um problema de matemática. É, antes de tudo, reconhecer um problema real dentro de nós. A nossa incapacidade de viver de acordo com o padrão que nós mesmos reconhecemos como verdadeiro. É só aí, diz ele, que a mensagem cristã sobre perdão e transformação começa a fazer sentido. No fim das contas, o argumento de Lewis nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Ele desloca o debate de uma questão puramente teórica sobre o universo para uma pergunta profundamente pessoal. Se essa lei moral é real, talvez a questão mais importante não seja se concordamos com tudo o que acontece no mundo, mas sim como respondemos à existência dessa lei dentro de nós.